Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Foi me dado aqui um tema chamado recomeço. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje que precisam recomeçar. É importante a gente entender que recomeçar, a gente pode planejar melhor a próxima vez. A palavra recomeço no dicionário, ela tem a ver com estruturação, tem a ver com começar de novo, tem a ver com aquilo que muitas das vezes veio como prova e tribulação sobre a sua vida, ao ponto de você pensar em desistir, mas você não desistiu. Então recomeço tem a ver com tirar você do chão e colocar você de pé de novo. Tem a ver com reinício. Amém? Pode tocar, mano, fica à vontade aí. Capítulo de número 2, Juízes 2, 10. Está aqui também em grandes amigos antigos, o Éder, a Viviane e sua esposa. Fica de pé, irmão do pastor Edson de Sorocaba. Vamos aplaudir Jesus por esse casal. Deus abençoe pela sua vida. Não vai embora, quero te dar um abraço bem apertado ainda no final. Amém? Casal maravilhoso. Deus abençoe vocês. Irmãos, diz assim a palavra de Deus: depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, serviram a imagens de Baal, abandonaram o Senhor seu Deus, os antepassados que havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os outros deuses e povos ao redor. Com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso a ira do Senhor se ardeu contra Israel, e ele entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram os seus bens. Entregou os inimigos ao seu redor, ao qual já não conseguiam resistir. Todas as vezes que a batalha do Senhor lutava contra eles, provocava sua derrota, conforme ele havia advertido como juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. Só até aqui por enquanto. Queridos, Juízes é um livro muito... Você percebe lendo esse livro, o que você vai mais encontrar é exatamente como nós lemos alguns versículos: a desistência, a desobediência, o abandono do povo de Deus concernente à aliança estabelecida. E você percebe que o Deus que nós servimos ficou contra o seu povo por conta daquilo que o povo estava desobedecendo à palavra. A coisa mais simples que a gente consegue enxergar é que no versículo de número 15, todas as vezes que Israel ia contra uma batalha e guerras que enfrentava, Israel perdia-se no povo de Deus. Não havia resultado. E a falta de resultado, agora contextualizando para nós, ela nos faz às vezes angustiar. A gente tenta fazer um curso, não dá certo. Tenta alugar alguma coisa, não dá certo. Tenta se relacionar com alguém, se frustra, se decepciona. E muitas vezes a gente está olhando, observando a conduta do povo de Deus, é exatamente isso. Eles começaram a criar ídolos, começaram a adorar outros deuses, quebraram a aliança com o Todo-Poderoso, se afastaram de Deus, abandonaram o Senhor. Percebe que não foi Deus que abandonou, foi o povo de Deus que abandonou a Deus. Deus está no mesmo lugar da nossa vida. Deus nunca vai abandonar o seu povo, a não ser que o povo o deixe. No versículo 15, nessa batalha, Deus provoca uma derrota, porque Ele não vai conduzir um povo sem aliança com Ele. Deus é um Deus de aliança, amém? E eu quero falar sobre isso um pouco, para que a gente possa construir o que Deus falou no meu coração para essa noite. Recomeçar não é fácil. Adão teve que recomeçar. Depois do pecado, Deus veste ele, Adão e Eva, sua esposa, e tira eles do jardim para recomeçar uma vida. Nos dias de Noé, no governo humano, aonde Paulo escreve o capítulo 1 de Romanos, falando sobre a teologia, nos ensina sobre a depravação moral do homem, aonde as mulheres não poderiam andar durante o dia e eram estupradas naqueles dias. Não havia princípios nos dias de Noé. Então Deus traz o dilúvio e recomeça o mundo através de 8 pessoas, segundo Pedro.
A palavra diz que ele salvou 8 pessoas no capítulo 2 de 2 Pedro. Ou seja, Deus ele recomeça, ele configura novamente o mundo. Se Deus recomeçou o mundo com Noé, com Adão, por exemplo, Jonas teve que recomeçar. Lá de sua fuga, em vez de ele ir para Nínive como chamado, ele vai para Tarsis, para a Espanha. E Deus faz um peixe engolir ele. Quando ele dentro da barriga do peixe clama, o peixe devolve ele para o propósito. Quem está me ouvindo, diga amém. Moisés teve que recomeçar depois de 40 anos. Se você olhar a palavra de Deus, ela está cheia de recomeço. Ou seja, nós, quando passar esse ano, o ano que vem tem um novo para que planejemos melhor. A grande verdade é que recomeçar, como eu estou dizendo, não é sempre difícil, é desafiador. E grandes contribuições acontecem nessa realidade, ou ganhando ou perdendo. No caso, Israel está perdendo. Só que para a gente entrar um pouco mais na palavra, no versículo 16, olha isso, gente. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Deus sempre, quando Ele vai recomeçar, Ele levanta pessoas. Sempre em uma casa Deus salva alguém para, através dessa pessoa, seja uma porta de salvação para os outros. A grande verdade é que Deus, Ele nunca vai deixar um povo se perder. E se você ler aqui, eu entro no que eu quero poder aplicar para os irmãos. O versículo 10 é o que mais é a chave do que eu vou falar. Ele diz assim: se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem as suas maravilhas, nem o que Ele havia feito. Ou seja, aquela geração falhou em transferir o propósito de servir a Deus para a próxima geração. Então aquela geração que estava se levantando não conhecia, não tinha aliança com Deus, e não conhecia, por exemplo, que o Mar Vermelho se abriu, que o povo foi sustentado por 40 anos, que o povo saiu de uma escravidão. Então uma geração estava sendo levantada sem aliança com Deus, e Deus se preocupava em trazer esse povo para ter uma aliança com Ele. Tudo bem até aqui? Juízes 22, 23 diz assim: fiz isso para pôr Israel à prova, ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram os seus antepassados. Olha o 23. Assim o Senhor deixou aquelas nações na terra, não a expulsou e mediante a permitiu, nem que Josué o conquistasse. O que significa? Deus preservou algumas nações para colocar o povo dele em prova. Não confunda a prova com opressão. Opressão é de Satanás, mas quando você está na prova, quando falta o resultado, vai tocar no seu sentimental. Mas quando você está opresso, além de tocar no seu emocional, toca na sua espiritualidade. É diferente a prova de Deus. A prova de Deus, ela te traz paz. E muitas pessoas estão confundindo o que é a opressão do inimigo do que o que é a prova de Deus. Deus prova para te aprovar, a opressão é para te destruir. Se você está opresso hoje, colocado pela parede, Deus vai ampliar a sua visão para que você olhe para o alto, da onde vem o seu socorro, para que você abra a sua visão e entenda que nesses dias Deus quer te dar um recomeço. Amém, querido? Neemias foi um homem que recomeçou também para reconstruir os muros, aquilo que foi durado 52 dias. A probabilidade, portanto, que eu e você enfrentamos desafios, ninguém consegue recomeçar se não for Deus o ajudador. Diga para o seu irmão: quem é seu ajudador? Ninguém se dispõe a fazer a obra de Deus e ficará isento de grandes dificuldades. A verdade é que toda batalha que enfrentamos, ela nunca nos deixa como era antes. A gente ou sai melhor ou sai pior. Mas nessa noite, Deus está levantando líderes, juízes e juízas como Débora. Deus está levantando homens e mulheres visionários para reconstruir o que foi perdido na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. E se você entender o que Deus quer falar com você hoje, a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, então é feita. Hudson Taylor falou isso. Diga assim: a obra de Deus é difícil, torna-se impossível, mas ela é feita. Porque é através de Deus com você, você não pode parar. Deus pôs Israel à prova com as outras nações. Estou indo para o meio da mensagem. Para quê, pastor? Para provar. Pula comigo Juízes capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz:
Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas, que não havia participado das guerras de Canaã. Nos dias de Josué, essa geração que se levanta, ela não tinha estratégia de guerra, não sabia pegar numa espada, numa flecha, não tinha lutado. Por isso é importante, capítulo 2, versículo 10, dizer: aquela geração se levantou sem conhecer a Deus, e nem os seus feitos por intermédio de Josué. Deus deixou o povo, o inimigo, para que eu e você pudéssemos ser treinados. Olha para mim, todo desafio na sua vida, toda dificuldade que você enfrenta é treinamento para a sua fé. Tudo que você passa no emocional, na sua luta, na sua casa, os desafios, tem a ver com Deus provar a sua fé e ser aprovado por Ele. Amém? Deus deixou esse povo para ser provado. Olha o verso 2: e ele assim apenas dar um treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinha experiência no campo de batalha. Irmãos, nós perdemos o senso do mundo espiritual. A gente quer vencer a nossa luta espiritual no natural. Assim como arroz e feijão te alimenta, oração e Bíblia ainda funciona. Às vezes a gente quer dar estratégia para os jovens, para que eles fiquem dentro da igreja. Sabe o que vai te segurar dentro da igreja? Primeiro, a presença de Deus na sua vida. Segundo, uma vida colocando lenha no fogo, para que o fogo continue queimando. Você não pode passar as terças-feiras, vai voltar os desafios agora da escola, vai voltar os pratos, vai voltar os amigos do rolê. É eu e você que temos que decidir que o treinamento de Deus é para que eu e você supere, passe os desafios e fique muito melhor depois. Hoje você pode estar iniciando a fé, mas você não vai ficar no raso. Deus vai te levar a águas profundas, a batalhas que você vai vencer, a desafios que Deus quer enfrentar através da sua vida. Levanta a mão. Há ferramentas que Deus está entregando para jovens aqui, para entrar na escola e resgatar os jovens que estão em depressão. Deus conta com você. Resgatar os jovens de uma vida promíscua, distante de Deus. Deus te trouxe esses dias, toda terça-feira, para treinar você, para te dar palavra, para ativar a tua fé, para te dar graça, amor pela presença do Senhor. Eu quero te falar duas coisas mais importantes que a igreja precisa fazer. Primeiro, missão. Segundo, evangelismo. Primeiro, o quê? Segundo, mas qual é o chamado da igreja? Não é a missão? Não, não é a missão. É a evangelização? Também não. O chamado da igreja é adorar. Chamado da igreja é buscar a Deus primeiro. Por quê? Como é que eu vou dar uma coisa se eu não me abrir como sacrifício no secreto? Como é que eu vou amar se eu não estou na fonte do amor que é Deus? Como é que eu vou me derramar para as pessoas se eu estou vazio? Tem muitos olhos secos aqui, que Deus quer embriagar você de um quebrantamento novo. Quer te voltar lá, meu irmão, levanta a mão. Dinheiro não sacia a tua alma, amizade não sacia a tua alma. Eu sei quem sacia a tua alma. É a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor na tua vida que sacia. Não choramos mais em nosso culto, não deixamos sentir a Deus. Pessoas que não têm experiência na batalha, ela não vence os novos desafios. Todo desafio que eu luto, eu sei que quando eu passo por ele, primeiro eu glorifico a Deus, mas eu sei que a minha fé está se fortalecendo a cada dia. Alguém me ouve? Cada vez que você enfrenta uma batalha e vence, primeiro vem o gozo da vitória. Alguém pega isso? Depois vem falar: Senhor, obrigado. O Senhor me trouxe até aqui, porque eu não passaria por isso se não fosse o Senhor na minha vida. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Deus está treinando os jovens. Deus está treinando uma nova geração. Uma nova geração se levanta. A antiga geração tem que transferir o DNA do pai. Como é que vence essa batalha? Qual o tipo de aconselhamento que eu dou? E deixa eu dizer uma coisa: Deus está derramando um novo coração para mim e para você nessa noite. Juízes 3:4 diz: esses povos foram deixados por Israel para pôr à prova. Diga assim: Deus põe à prova, para que obedeça os mandamentos dele. Diga comigo: para que obedeça os mandamentos dele. Irmão, Deus coloca a prova para aprovar os desafios que enfrentamos na nossa vida. Como nós vamos lidar se amanhã surgir alguém enfermo na nossa casa? Como nós vamos lidar com os relacionamentos? Por
Porque pratos nós temos todos os dias. E eu tenho certeza que quem te trouxe aqui foi a presença do papai. Nós estamos sedentos. A gente está querendo se preencher de algo que é momentâneo, quando na verdade tem uma fonte inesgotável chamada Jesus para nós. Cara, beber cerveja, um dia eu bebi, eu tive lá. Traficar também, pegar arma. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que ele me chamou primeiro. Como ele olha para aquela mulher que era prostituta, que tinha problema no casamento, ele fala assim: olha, o pai procura verdadeiros adoradores. O pai não está procurando um pastor, o pai está procurando um juiz, uma juíza, alguém que tenha princípios, que vai transferir para a próxima geração esses princípios. Diga comigo: toda batalha que eu enfrento é para eu poder ser provado e aprovado. As nações tinham dois propósitos. O primeiro é instrumento de ataque contra Israel, invasão das forças militares territoriais, para que Israel tivesse uma disciplina espiritual com Deus. Era isso que Deus estava falando. A antiga geração de Moisés e Josué era tremenda, assim ou não? Moisés falava com Deus como amigo, Fernando. Josué era um conquistador de territórios, aleluia. Josué capítulo 1, ele diz: se meditar nessa lei de dia e de noite, eu vos prosperarei. Assim como eu fui com Moisés, sou contigo também, Josué. Aonde colocar a planta dos seus pés eu te darei, aonde colocar a mão eu prosperarei. Alguém me ouve? Deus está dizendo: se você voltar e recomeçar comigo, não vai haver batalha perdida para você. Por quê? Porque o desejo de Deus está em Salmo 145:4. Mais 10 minutos eu termino. Que cada geração conte aos seus filhos sobre as tuas obras e proclame o seu poder. Outras traduções diz: uma geração louvará a outra geração. Outras traduções também diz que uma geração contará os feitos de Deus e proclamará as suas maravilhas. Ou seja, uma geração constrói um princípio para a outra geração. O que Deus está dizendo? Não pense só em você. Não vem para a igreja buscar somente para ser cheio. Busca ser cheio para quando você chegar na sua casa, nenhum demônio vai ficar na tua frente. Busca ser cheio, porque muitos jovens vão ser resgatados através daquilo que você carrega. Você não precisa mais carregar o peso do pecado, Deus te perdoa hoje aqui. Você não precisa mais carregar o peso da angústia, Deus está trocando o teu fardo, colocando graça. Deus gerou você um filho. Deus gerou em mim e você um filho. Eu e você podemos, querido, olha uma coisa que é interessante. Agora não é mais o tempo de perguntar se é pecado ou não é. Agora é o tempo de buscar o Pai para que o Pai fale o que nós devemos fazer. Não adianta eu falar para você o que pode, escutar o que não pode. A questão é doutrinar. A questão é habitar. Se eu estou com o Pai, eu sou puro, porque aquele que está em Deus não peca, se purifica, porque eu e você somos guiados pelo Espírito Santo. Claro que Deus não vai falar no funk. Claro que Deus não vai falar no pagodinho. Isso é seu gosto, não confunda as coisas. Claro que Deus vai falar no Racionais com você. São escolhas que nós temos. Agora, o que Deus deseja de mim, de você, é que eu e você venhamos buscá-lo de todo o coração. Não adianta eu falar: você não pode fazer isso, porque a Bíblia já diz uma coisa para mim. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não há mais condenação. A Bíblia também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus tem recomeço. Se eu sou uma nova criatura, eu não quero lembrar de nada do velho Danilo, porque o novo Danilo é muito melhor que o antigo. A nova pessoa que Deus quer construir em você vai ser muito melhor do que a do passado. Eu e você precisamos permitir isso acontecer. Cara, é muito legal você viver uma vida do seu jeito, mas saber que aquilo está desagradando o teu pai. A verdade é, se eu sou filho, eu vou viver o desejo do pai que eu carrego, que é praticar a sua vontade. Olha um texto que é tremendo e vou para o final. Tiago 1,12 diz: meus amados irmãos, considerai um motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. 3. Porquanto sabais que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. 4. E a perseverança deve ter uma plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados, completos, sem que falte virtude alguma. Deus está treinando você e você está falando assim:
estou passando pela prova, mas dá glória a Deus. Por quê? Porque as provações nós temos que estar felizes, Cristo passou. Agora eu respondo o que está questionando no seu coração: pode uma pessoa boa passar por prova? A Bíblia diz que sim, Jesus passou prova, sendo bom. Se eu e você temos o DNA de Jesus em nós, passaremos prova, mas Jesus foi ajudado pelo Pai, e também seremos ajudados pelo Pai. A grande verdade, Deus não nos deixou sozinhos. O Espírito de Deus está conosco, gente. Nós devemos aprender a perseverar. Deus está dizendo que a aprovação deixa virtude em você, deixa a honra em você. Se prepara para os despojos que Deus vai dar depois da guerra para você. Levanta a mão. Se prepara para as recompensas que está diante. Então persevera, mesmo doendo, mesmo sangrando, eu não vou parar. Mesmo não permitindo eu ser frustrado em alguns momentos da minha vida, a minha vida não vai ser anulada, cancelada. Deus tem um plano para me fazer prosperar em um futuro melhor do que o meu presente. Quem te define não é as palavras de quem não acredita em você. Quem te define já morreu e ressuscitou dentro de você. Quem te define é quem já está cheio dessa presença. O Espírito de Deus está contigo. Diga assim: Deus me prova para me aprovar. Quando for aprovado, literalmente, diga comigo, é o estado de aprovado. Quando Ele passou a me tentar, diga assim: aprovação me tentar, a minha fé, aí sim estou pronto para conquistar a vitória. Quer um exemplo? Não adianta você vir aqui, passar por uma prova amanhã e duvidar do que Deus falou hoje. Você vai ter que escolher entre a palavra eterna, entre as circunstâncias. Só que Deus não se move na circunstância, Ele move pela sua palavra. Passarão céus e terra, mas a palavra dele não vai passar na tua vida. Não se move circunstancial, se move pela palavra que Deus liberou para você. Sabe aquela questão: não saio daqui até que Deus me toque. Eu entrei Jacó, mas vou sair Israel desse vale. Por quê? Porque eu quero transformação, e para ter transformação passa por uma metamorfose. Lembra da lagarta? Para ela virar borboleta, ela vai ter que ficar impressionada de um casulo. Às vezes você está sentindo pressão emocional, psicológica, problemas em casamento, problemas no financeiro, problemas às vezes com as amizades, eu não sei, mas Deus está dizendo: espere que você vai dar um voo muito mais alto depois dessa pressão, dessa batalha. Alguém me ouve? Só que no meio do caminho muitos desistem. No meio do caminho muitos duvidam, e duvidar é fazer o que o povo fazia. Sabe que porque eles adoravam outros deuses? Porque era mais fácil. Para você Deus está demorando, para mim Deus está caprichando. Você pode comer, querido, saladinha, faz bem, é saudável, mas vai haver um dia que a feijoada chega. Deus muitas das vezes não te dá a feijoada agora, senão Ele mata você. Então se você não passar por essa prova, qual a experiência você vai contar se não venceu a primeira prova que Ele te deu? Se você desistimos no primeiro vale, aí quem tem menos fé faz o que no final do culto? Ora por mim, pastor. Só querido, não existe 30% do Espírito Santo na sua vida e 70% no meu. O Deus que me ouve, ouve você também. O que existe diferente é o conhecimento, isso sim. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida é a mesma porção. Ele enche tudo em todos. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Se você buscar uma experiência divina nas suas batalhas, você vai vencê-las, amém? Agora indo para o final, Tiago 1,12 diz: feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porquanto pode ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Diga para o seu irmão: persevera. Você acha que um famoso chega lá por chegar? Você acha que um jogador fica rico porque ele só tem talento? Primeiro pela influência, mas porque também ele joga bem, tem um talento e tem disciplina. Diga comigo: Deus vai mostrar o que você carrega quando você aprender a se valorizar. Se você não se valorizar, quem vai valorizar você? Ah, pastor, Mateus 6 então para você. Está vendo os pássaros aqui em cima no templo? Aqui, ó. Quem está vendo o pássaro aqui?
Jesus olha o céu aberto e fala assim: está vendo os pássaros aqui? Os discípulos, eles não plantam, eles não colhem e nem armazenam. Quem faz isso? Os homens. Diga comigo, os homens. Os homens plantam, colhem e armazenam. Aí ele fala assim: acaso vocês não têm mais valor do que os pássaros? Não, você não entendeu, vou voltar. Diga assim: pássaro não planta, não colhe e nem armazena. Como é que ele está vivo? Jesus falou: acaso vocês não têm mais valores do que ele? Por quê? Escute, quem armazena é eu e você, quem planta e colhe sou eu e você. Ele está dizendo: o mesmo Deus que criou os pássaros criou você. Eu sustento ele, sustento você. Você quer vencer segunda que vem sem vencer a terça de hoje? Você está morrendo na preocupação de um dia que nem existe. Por isso Jesus ensina em Mateus 6,34: basta cada dia o seu mal. No mal de hoje eu estou contigo para você vencer essa batalha. Alguém me ouve? No mal de hoje da sua casa, Deus vai entrar em situações. As pelejas não são suas, é Deus quem está pelejando por você. Davi experimentou de um recomeço, por causa do tempo. 2 Samuel 12,16. Davi teve um recomeço na sua vida. Natan entrega uma profecia para ele, porque Davi peca contra o pai, e o pai perdoa. Natan vai até ele, conta uma história, você sabe como é. Davi manda condenar a pessoa, sendo ele. Natan sai. E a palavra diz que naquele dia o filho de Betseba, o primeiro filho do adultério de Davi, adoece. Davi, enquanto estava sendo gerado o menino no ventre de Betseba, sabe o que ele faz, gente? Vai jejuar e orar e adorar a Deus no templo, todos os dias, até os 9 meses. Lavava o rosto, ungia a cabeça e adorava a Deus em jejum. Não comia. Os soldados insistiam, quer dizer, os servos insistiam, falavam: meu rei, vem comer. Ele diz: eu não vou comer, eu vou me separar. No determinado dia a criança tem que nascer. E quando a criança vai nascer, o texto vai dizer o seguinte: olha, o menino morreu, Davi. A parteira traz para ele. Sabe o que Davi faz, gente? Ele não morreu no luto. Ele se lavou, tomou banho, colocou a unção de volta na cabeça, foi para o templo adorar, sentou na mesa e comeu uma bela de uma refeição. Sabe o que ele está dizendo? Ele deu sentido à vida dele, ele recomeçou. Os servos não entenderam: Senhor meu, até hoje você estava fazendo isso, jejuando, orando. Porque Davi responde, fala: olha, eu tinha esperança que Deus mudasse a sentença de morte para a vida. Já que ele decide isso e não eu, de vida ou morte quem decide é ele, de vida ou morte quem decide é ele. Levanta a sua mão, assim é a sua batalha também. Se Deus decidiu que você vai vencer esse ano, você vai vencer esse ano. Se Deus decidiu que você vai recomeçar, por quê? Presta atenção. O menino morreu para Davi ter vida. Cristo morreu para a gente estar vivo. O menino nasceu e nos deu. Ele morreu para eu e você, bando de pecadores, receber a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Então Davi recomeçou uma vida. Deixa eu dizer uma coisa: ainda que você tenha errado, ainda que você tenha andado por caminhos tortuosos, a graça de Deus te alcança agora, hoje. Davi respondeu: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, pois eu pensava que o Senhor teria compaixão e me deixaria a criança viver. Mas por que jejuar agora e não na morte? Diga para o seu irmão: por que jejuar na morte? Poderia eu fazer ele voltar à vida? Um dia eu terei ela, mas ela não voltará para mim. Olha para o seu irmão e fala assim: recomece sua vida. Você tem saudade de quem foi embora? De alguém da sua família? Lembra dos momentos bons que você passou? Lembra dos momentos felizes que você teve? Mas não enterre seu coração com luto. Martin Luther King Jr. ele diz: o perdão é um catalisador que cria uma ambiência necessária para uma nova partida e para um reinício na nossa vida. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que está tendo problemas na sua casa? Porque você não está construindo ponte para restaurar isso. Então o peso está sendo estabelecido.
peso da briga, da discórdia, da confusão. Mas a partir de hoje, Deus vai te dar um ambiente leve, agradável, cheio de paz e de amor, porque você carrega a presença do Espírito Santo na sua vida. Quem carrega o menino que nasceu? Quem carrega o menino que nasceu? Deus tem um reinício para nós hoje. Jó 5,6. Embora o mal, escute. Embora o mal não surja do solo, digo, o mal não surge do solo, nem as dificuldades brotam da terra. O ser humano nasce para enfrentar aflições. Tão certo como a faísca do fogo voa alto, se você buscar a Deus, apresentar a causa a Ele, Ele fará grandes coisas e maravilhas demais para entender e realizar milagres incontáveis. Olha isso, olha que texto lindo Jó fala. Ele está dizendo, se você buscar a Deus, eu disse, Deus vai realizar coisas e milagres incontáveis na sua vida. Não, vou profetizar isso de novo, ó. Olha o que Jó diz: se você buscar a Deus, se apresentar a causa, diga comigo a causa, o que eu estou enfrentando, Ele fará grandes coisas maravilhosas que eu não vou conseguir entender, e vai realizar milagres incontáveis. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Pastor, mas eu pequei. Faz como o filho pródigo em Lucas 15:18. Eu pequei contra o meu pai e contra o céu, mas hoje voltarei para a casa do meu pai. Alguém me ouve? Filho volta para a casa do pai. Filho sabe recomeçar. Filho não perde a cadeira. Filho não perde o anel. Filho não perde a roupa. Filho não perde a festa. Levanta a sua mão. Deus está dizendo, retornar para a casa do pai é recomeçar um novo dia na sua vida. Deus está tirando o medo de recomeçar. Deus está tirando o desconforto da nossa vida. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver tristeza e nem choro. Todas as coisas se passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas na sua vida. Escreverei em ti, digo, sou digno de confiança e verdadeiro para cumprir o que eu digo, diz Jesus Cristo em sua palavra. Todos nós temos que recomeçar uma hora. Você pode entrar nesse culto hoje, achar muito legal, maneiro, mas Deus sabe onde você está apertado. Deus sabe que a batalha tem que ser enfrentada, não pode fugir. O nosso mal é achar que a batalha vai ser vencida pelo anjo, mas é por você. A batalha existe para nós, para nos aprovar e levantar uma geração com experiência mais forte do que a outra geração. Quero profetizar para os filhos aqui da casa. Você não é igual a sua mãe nem seu pai, você vai ser melhor do que eles. Você vai ser melhor do que eles. Se isso ficou como peso para a sua vida, eu quero aliviar o seu fardo hoje e dizer, pode teu pai e tua mãe te desamparar, mas eu te adoto como meu filho nessa noite. Eles foram, mas você ficou. Valoriza quem secou tua mão. Valoriza quem vestiu você. Valoriza quem encontrou você no caminho, lavou o seu coração pela palavra de Deus. Porque é isso que vai levar eu e você para a eternidade. Diga comigo, Deus tem um novo dia para nós. Fica de pé comigo.